Leram. Sejam muito bem-vindos ao culto a Jesus. Queremos falar de Jesus. Queremos conhecer mais de Jesus. Nos relacionando com o seu povo, nós iremos conhecer mais e amar mais Jesus. Que nós sejamos instrumentos para que outros possam conhecer mais de Jesus, conhecer mais do amor de Jesus. Isso vai facilitar um tempo desse, evangelizando uma irmã. Eu falei sobre o Pai do céu. Ela disse que tinha muita dificuldade de entender o amor do Pai do céu quando ela lembrava do Pai da terra, por conta das lutas que ela passou no relacionamento com o Pai. O desejo do meu coração é que os nossos relacionamentos facilitem a compreensão do amor de Deus Todo-Poderoso. Nós somos embaixadores dele. Olha só que coisa importante e boa. Eu tenho que trabalhar com quem está ao meu lado, quer seja parente, quer seja amigo, quer seja colega, de tal forma que esse relacionamento produza na pessoa um desejo de conhecer mais Jesus. Esta ideia. Deus, portanto, abençoe os vossos relacionamentos e que ele reflita Jesus Cristo. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá e a graça que se manifesta tão poderosamente através da misericórdia que aconteceu pela manhã. Muito obrigado por um novo dia. Obrigado pela força e a esperança. Obrigado pela salvação em Cristo. Obrigado porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Obrigado pelo teu Espírito que veio morar conosco e ele nos santifica e nos habilita para toda obra. Obrigado pela comunhão que refaz as nossas forças e que faz tão bem a nossa alma. Obrigado por termos um local para te cultuar, um ambiente agradável, protegido do vento, da chuva. Muito obrigado. Agora, ó Deus, por meio de Jesus, nós nos apresentamos, queremos cultuar o Senhor e te dizer da nossa gratidão e falar para o Senhor das lutas que passamos e nos aquietar aos pés do Senhor, para que o Senhor nos alimente, nos direcione, nos console, nos fortaleça e faça tudo aquilo que está no teu coração para nós no início desta semana. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso desejo, na bonita manhã deste dia, em que o sol ainda não apareceu, é que tudo que venhamos a fazer glorifique o nome do Senhor. Quero dar alguns avisos para vocês. Sábado próximo nós temos duas grandes e bonitas oportunidades para a comunhão. A primeira delas vai ser às 17 horas. Haverá um encontro de crianças de 4 a 11 anos. 2h30? Ah, obrigado. É isso mesmo. Das 14h30 às 17 horas. Elas não terão como vir sozinhas, então você vai vir trazê-las, tá bom? Estimule, lembre as crianças desse trabalho. De 2h30
às 17 horas. Às 19 horas, lá na Igreja Cristã Evangélica do Bosque, nós vamos comemorar os 122 anos da denominação aqui no Brasil. Um culto de gratidão, um culto de congraçamento, de comunhão. A gente vai rever irmãos, vai estar presente o Espírito de Deus para edificar e orientar as nossas vidas. Lá no Bosque, 19 horas, para cultuar o Senhor por 122 anos da Igreja Cristã Evangélica no Brasil, dia 26. No domingo seguinte, começaremos as programações de aniversário da igreja, essa aqui. 108 anos. A denominação 122. E nós 108 anos. Tá bom? Vocês estão carinhosamente convidados. As programações começarão na sexta-feira. Teremos aqui um momento de oração, uma vigília de oração, em que nós iremos apresentar ao Senhor a nossa gratidão. Vamos ouvir as histórias dos pastores que passaram por aqui, orar pelos presbíteros que passaram por aqui, os diáconos, os professores. É um momento de lembrar e agradecer pela lembrança. Sexta-feira, a partir das 20 horas. Não é para os presbíteros, é pelos presbíteros. Tá? Começa sexta-feira. No sábado, nós teremos uma conferência de aconselhamento. Estará conosco o pastor Pedro Vercelino, daqui do PV. E vocês estão convidados para participar. Como é que a gente aconselha a criança? Como é que a gente trabalha com adolescente? Que instrumento nós temos? Como usar? Eles vão nos ensinar a trabalhar com isso. Bom? Então, vai ser uma conferência para aconselhamento, aqui mesmo no templo. No domingo, estará conosco o reitor do nosso seminário em Anápolis, pastor Tiago Leite, tanto pela manhã como à noite. Ele ficou tão honrado com o convite que ele vai sair de um compromisso para cá. Ele vai trabalhar no sábado até tarde da noite. Vai chegar em Guarulhos 6 da manhã. Ele nem vai em casa. Desse compromisso, ele vem para cá e vai ficar o dia com a gente. Vai pregar do culto da manhã no culto da noite. Pastor Tiago Leite, eu quero recomendá-los para que recebamos. Tá bom? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Quero pedir aos irmãos que orem por essas programações e que o Senhor possa direcionar, fortalecer e proteger todo esse trabalho que será feito aqui. Quero convidar o Jaime aqui à frente com a sua mamãe. Ele vai nos dizer quem ele é. A cada encontro, a cada culto, nós trazemos uma apresentação de famílias da igreja. E hoje nós vamos conhecer esses jovens. Falo pela senhora, por ele não. Ele estava aqui no começo do trabalho da igreja. Ó. Você tem uma ideia? Quando nós conhecemos o Jaime, eu achei que ele fosse esposo da mãe. Eu achei que ele fosse esposo dela. Eu falei isso para ele. É sua esposa? Não, é minha mãe. Veja como eu considero ele, né? Jaiminho. Bom dia, graça e paz a todos. O pastor falando aqui dos 108 anos aí, me trouxe a memória, né? Nossa, eu estava aqui quando a Eu igreja sei. fez 100. Quando a igreja fez 100. Ah, sim. E para mim foi um prazer vir para cá, né? Eu frequentava lá o Monte Castelo, quando a mãe era membro de lá, né? Era diaconisa lá, e o pastor Gilberto. Aí, quando tomei a decisão para me batizar, aceitar Jesus realmente de uma vez, houve um pequeno empecilho lá e eu acabei passando aqui, ia ter o batismo, falei com o pastor, primeira vez que eu o conheci, e acabei vindo para cá, né? Então, participei do coral antes mesmo de
ser membro, de me batizar. E, posteriormente, a mãe veio para cá, né? Veio para cá, está comigo aqui, está com os irmãos. Tem a minha irmã caçula, que é membro aqui também. Enfim, eu sou o Jaime, para aqueles que não me conhecem, é o filho da dona Marlene, não é o esposo. Quem tem um amigo como pastor desse não precisa de inimigo, né? Mas é isso. Agora eu vou passar para ela. Ela, há muito tempo, já é da cristã evangélica. E foi através do testemunho dela, da perseverança dela ao longo Amém. dos anos, né? E trouxe muitas pessoas para Jesus, mas eu creio que ela lutou muito com Deus para que o filho também viesse. Bom dia, irmãos, graça e paz. Graça e paz mesmo de estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Isso é muito importante, né? É o que nos conduz todos os dias. Ouvir a palavra, cumprir, cumprir, né? Mas eu nasci na igreja cristã evangélica aqui, mas o pastor que na época dirigia o Monte Castelo me pediu para dar uma força. Então eu fui para lá dar uma força com as irmãs, trabalhar com as irmãs. Depois eu fui eleita presidente da região por dois mandatos, né? Mas depois meu filho veio para minha casa, por problemas particulares dele. Ele veio para minha casa e, graças a Deus, o pastor foi fundamental também na vida dele, me ajudou a trazê-lo para Jesus. Ele já conhecia, mas não obedecia. Então, irmãos, eu louvo o meu Deus por esta igreja também, que eu era daqui e fui para o Monte Castelo para trabalhar, né? Mas eu louvo o meu Deus por esta igreja, que me deu a salvação para o meu filho, o outro, meu filho Marcelo também, a Beth, o marido dela. Estamos aqui louvando o Senhor junto com os amados irmãos. Eu agradeço de coração mesmo. Eu frequentei o Monte Castelo, devido também, eu era líder das mulheres da região e líder das mulheres da igreja. Então, eu tinha 2 trabalhos ao mesmo tempo. Aí eu fiquei no Monte Castelo um tempo. Mas nasci nesta igreja aqui. Eu louvo meu Deus por esta igreja, pastor. E os pastores que eu conheço, louvo a vida deles, que têm sido fiéis ao Senhor. Porque a gente teve um convívio muito mais próximo, né? E eu sei o quanto eles lutam por nós, o quanto eles oram por nós, o quanto eles sofrem por nós. Então devemos amá-los e obedecê-los. Amém, irmãos? Amém. Que Amém. Jesus abençoe a cada um de vocês. Saiam daqui com o coração mais cheio de amor, Amém. de fé, de compreensão e de comunhão. Esse é o Amém. meu desejo de coração. Quero Amém. chamar a dona Anabel. Dona Anabel, vem cá, irmã, por favor, orar por ele. Sim, senhora. A Anabel vai orar, inclusive pela saúde da Marlene. Dá para ver direitinho? Obrigado aí. Desculpa fazer ela levantar de lá. Que bom. Obrigado. A irmã Anabel vai orar por essa família e pela saúde da nossa irmã Marlene, por favor. Pai amado, muito obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui na igreja. Queremos agradecer muito especialmente por esse dia em que podemos estar juntos aqui para aprender mais da Tua palavra. Queremos agradecer, ó Pai, pela vida da Marlene e dos seus filhos que estão aqui na igreja. Nós sabemos o quanto a Marlene já trabalhou pela tua causa, trabalhando como líder das mulheres muitos e muitos anos. Eu mesma a conheço há quase 50 anos. Pai Santo, eu agradeço muito, muito por essa família, porque sabemos que eles realmente são
não só membros da igreja, mas são filhos do Senhor que atuam com o coração e com toda a vontade de que todos nós sejamos melhores. Nós agradecemos imensamente por isso. Queremos pedir também pela saúde da Marlene. O senhor sabe que na nossa idade as coisas são bem difíceis. Por isso nós suplicamos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a Marlene em tudo aquilo que ela até hoje dispõe, ó Pai. Nós sabemos que ela vive falando do Senhor, do seu amor, até pelo WhatsApp com a gente. Ela sempre está orando pelas pessoas e todos que pedem oração, a Marlene está orando por eles. Nós agradecemos por isso, Pai, porque agora é um ministério que ela pode fazer e ela o faz realmente. Pai Santo, agradecemos pela vinda de toda a família e te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê saúde a Marlene, ao Jaime e estão aqui para que eles sempre possam estar presentes na tua casa e assim congregando conosco e nos animando para que continuemos firmes no Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Obrigado. 50 anos de amizade, coisa boa. Por favor, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Obrigado, Anabel. Mateus, capítulo 14, os 12 primeiros versículos. Obrigado por sua presença hoje. Muito obrigado. Mateus 14, os 12 primeiros versículos dizem assim, mesmo assentados como nós estamos. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato, dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Vamos cantar louvores ao nosso Deus e bendizê-lo pelo que ele é e pelo que ele tem feito? Por favor. Bom dia, irmãos. Peço para que vocês possam ficar de pé, para a gente poder cantar louvores ao nosso Deus. Queria ler com vocês o texto que está no Salmo 42, o versículo 1 e o 2, que diz assim: Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Que a gente possa declarar que a gente precisa do Senhor. Sem Ele não há vida, sem Ele não há alegria, sem Ele não há
Não adianta a gente acordar cedo e trabalhar, não adianta a gente vir para cá. Que a gente possa declarar que a gente precisa dele mais do que tudo. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, pois que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, com o alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão
Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, és que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, vês que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. E no Salmo 34, fala: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Que a gente possa estar louvando ao Senhor em todas as circunstâncias e adorando a Ele. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Jesus, em João 15, nos versículos 12 e 13, diz que o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Porque ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. E Jesus é esse amigo que deu a própria vida por nós, e ele ainda falou que a gente, se estiver cansado e sobrecarregado, pode ir até ele, que ele vai aliviar as nossas dores. Então, nosso bondoso amigo que a gente vai cantar agora. Um bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos aos seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando para ver remido, ao culpado se encarnou. Derramou precioso sangue para as manchas nos lavar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Os irmãos podem sentar. Quero agradecer a todos os irmãos que vieram cultuar o Senhor Jesus hoje aqui. Gente de longe, gente de perto, gente de muito longe. Eu quero agradecer a Deus por isso. Essa semana nós fomos informados que a fístula licórica da Beth não fechou. E nós informamos a família e eles vieram para estar com a gente. Apenas para dividir esse momento. Então, quero apenas agradecer o investimento que eles fizeram, não era nada previsto, nada programado, e eles saíram lá, anoiteceram aqui com a gente. Então, aí devem ficar hoje ainda e amanhã retornam às suas atividades. E orem pela Beth. Estou com um texto na mão que fala que o povo de Israel atravessou o mar e chegou ao Jordão. Era mais uma experiência. O mar parecia ser mais difícil. Abrir o mar, gente, é um negócio muito grande. O Senhor abriu o mar e eles passaram a pés. Depois de aberto e fechado o mar, veio uma experiência aparentemente menor.
um rio que corria de cima para baixo, Jordão. Parar aquele rio parecia ser mais fácil. Mas só que o rio é corrente. É natural que ele corra da nascente até onde ele vai desaguar. É natural. Para ele parar o rio, ia ter que acumular água daqui para cima e acumulando, porque é natural o rio correr, é natural. É natural. Eu não sei se é mais difícil abrir o mar, porque o mar não é corrente, mas o rio é corrente. Esse texto está dizendo aqui isso. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E ele disse: hoje começareis a engrandecer aquele cujos olhos saibam que, como fui com Moisés, serei contigo. E ele ordenou e o povo colocou o cajado e o represou em cima. Essa fístula licórica é natural que ela corra, é natural. Está aberto em cima, é natural que vaze. E o médico pediu para que a gente não fizesse nenhuma intervenção nos próximos 50 dias. Ele acredita que o corpo pode fechar. Se não fechar, a gente vai precisar de um outro recurso, outra intervenção cirúrgica. Aquele processo de novo. Então, eu queria que vamos orar para que aquele que abriu o mar, que aparentemente era um milagre tão grande, nunca se ouviu que o mar se abriu. O que ele fez na primeira cirurgia foi algo assim, um milagre muito grande. Eles não conseguem entender. E depois o rio, né, que corre, naturalmente corre. O Senhor vai precisar represar de novo, em cima, para que seque, quando o povo passar e volta ao normal. Então, orem por isso, tá? Para que Deus possa abençoar. Hoje está conosco para trazer a palavra de Deus, Perote. No início do ano, a gente faz uma escala em que, no terceiro domingo de cada mês, os presbíteros, que são pastores aqui, tragam a palavra de Deus. E hoje coube por vez nosso conterrâneo Perote. Oh Deus, obrigado pelo Perote, pela sua família. Obrigado pelo compromisso que ele tem de ouvir o Senhor e falar conosco o que ouviu do Senhor. Use a sua boca e a sua mente para alimentar o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia aos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Para nós estarmos aqui na frente pregando é um desafio, mas é um prazer. É um prazer poder compartilhar com os irmãos o resultado de um estudo, de uma preparação, de um processo de oração que dura um tempo considerável, mas que Deus seja glorificado pelo resultado disso. Eu peço aos irmãos que me acompanhem. Por favor, abram ou liguem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14. O pastor Waldenberg já leu os versículos de 1 a 12. E eu peço que vocês me acompanhem na leitura dos versículos de 13 até o 36. Obrigado por projetar o versículo. Também, se alguém quiser acompanhar na projeção, também está aqui sendo projetado o versículo. Vamos lá para o versículo 13 de Mateus, capítulo 14. Tá bom? Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes.
Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo-o os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos, ó Pai, que tu abras os nossos corações e as nossas mentes para tudo o que tu tens a nos ensinar. E pedimos, Senhor, que sejamos transformados, ó Pai, pela tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Um pouco de contexto sobre essa história que a gente leu. São 2 histórias que provavelmente você já ouviu um sermão sobre. Você já ouviu algum sermão na sua vida sobre a multiplicação dos pães, essa primeira multiplicação, porque tem uma segunda na sequência e na narrativa dos evangelhos, e você já ouviu, com certeza, uma mensagem sobre Jesus andar sobre as águas. Se você não tiver ouvido, não tem problema, já é a primeira para você, mas a maioria aqui eu acho que já ouviu alguma. Mas acontece que essas 2 histórias geralmente são ensinadas ou pregadas de forma separada, mas elas são entrelaçadas. Uma só aconteceu por causa da outra. A multiplicação, ela é descrita nos 4 evangelhos, até no evangelho de João, que não é um evangelho sinótico, porque Mateus, Marcos e Lucas têm uma estrutura parecida e João tem uma estrutura diferente. Mas a parte de Jesus andar por sobre as águas, ela aparece em Mateus, Marcos e João. Lucas não trata sobre essa história. E isso é bom para nós, porque se nós vamos ler e estudar sobre o que está sendo ensinado aqui, nós podemos ler nos 4 evangelhos simultaneamente e coletar os detalhes que estão em um evangelho não estão em outro e trazê-los em harmonia para a composição do estudo que precisamos fazer. Mas antes disso, eu sempre comento quando a gente vai estudar a Bíblia juntos, de que é importante nós conhecermos o contexto da história que nós vamos estudar. E para conhecer o contexto, em geral, é só ler um pouquinho antes para entender o que aconteceu. Se vocês me acompanharem e relembrarem o que o pastor leu no começo do nosso culto, vocês vão ver que fala sobre a morte de João Batista. E aí você tem os versículos 1 e 2, né? E no versículo 2, Herodes, que era o tetrarca, chamava-se tetrarca porque quando Herodes o Grande, lembra daquele rei Herodes que mandou matar as crianças na época que Jesus nasceu, quando ele foi enganado pelos magos?
Então, esse rei Herodes teve vários filhos e seus descendentes, e o reino foi dividido em 4. Aquela região ali da Palestina foi dividida em 4 regiões, e cada um dos governantes ali era chamado de tetrarca. Por isso eles tinham esse nome. E o Herodes Antipas, que era esse governante, esse Herodes a quem a passagem se refere, ele era filho do Herodes o Grande, que queria ter matado Jesus quando Jesus era criança. E esse Herodes Antipas, ele é parente de vários outros Herodes que aparecem na história, na narrativa bíblica. Tem um Herodes Agripa, que ele aparece mais para frente. Ele matou Tiago, prendeu Pedro. Eu dei uma aula de escola dominical sobre esse Herodes, assim, os alunos aqui da sala dos adultos lembram. E ele é tio-avô, esse Herodes Antipas, do Herodes Agripa II, que lá em Atos 26 foi evangelizado por Paulo e quase se converteu. Então tem toda uma parentela aí de Herodes, e é uma família de gente má. Vocês podem ver pela sequência da história de Mateus 14, de 1 a 12, que é uma barbaridade que acontece, né? Acontece uma festa ali muito estranha, né? Com gente esquisita, como fala aquela música. E no meio dessa festa, o que acontece é que o Herodes Antipas, ele promete fazer o que a sua sobrinha neta, dançarina ali, impressionou a todos, né? Um negócio muito estranho, né? Que vocês estão vendo, né? Que o rei se impressionou com a dança da sobrinha neta, prometeu o que ela quisesse, e aí a mãe falou, olha, pede para matar João Batista. E aí João Batista foi morto, ele estava preso. Mas essa história não acontece logo antes da multiplicação. Ela aconteceu antes, em algum momento, sei lá, alguns dias antes, algumas semanas antes, porque é um parêntese que a gente tem aqui entre 3 e 14. Se você for ler o versículo 2, ele fala, o rei Herodes fala, João Batista ressuscitou dos mortos. Então, no versículo 2, João Batista já tinha morrido. Então, João Batista tinha morrido antes do versículo 2 e não no versículo 12. Então, o que você tem no versículos de 3 a 12 é um parêntese na história. Não é que Herodes achava que João Batista ia ressuscitar dos mortos antes de ter morrido, ou que ele estava doido. O que aconteceu aqui é que essa parte da história aconteceu antes. E foi o fato de Herodes achar que Jesus era uma ressurreição de João Batista, a quem ele já tinha matado, que levou Jesus a fugir. Sim, Jesus fugiu aqui. Se você for ler o versículo 13, acompanhar a história. Versículo 13, Jesus ouvindo isto, podem deixar a Bíblia aberta que a gente vai voltar na Bíblia o tempo todo aqui, a pregação é sobre a Bíblia. Então, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Jesus percebeu que havia um certo risco para a vida dele, para o ministério dele, pelo fato de o ministério dele ter saltado aos olhos de Herodes. Como ele já tinha matado João, nada assim impediria de Herodes ter um impulso de desejar matar Jesus naquele momento. Mas não era o plano de Deus, nem o plano do próprio Senhor Jesus, que o ministério dele acabasse naquele momento. Por isso, ele resolveu fugir dos domínios de Herodes e ele se retirou num barco para um lugar deserto à parte. Se vocês voltarem para o final do capítulo 13, vocês veem que Jesus antes estava em Nazaré. Nazaré é meio longe do Mar da Galileia, mas Nazaré fica na Galileia. Então ele precisou caminhar até o Mar da Galileia, que é um lago. Vocês sabem que a gente fala Mar da Galileia, mas não é o Mar de Ubatuba, o Mar de Caraguá. Não, é um lago grande. É um lago bem grande, uns 20 quilômetros de norte a sul, uns 12 a 13 quilômetros de leste a oeste, ou seja, é um lago grande. Ele precisou ir para esse lago, e nesse lago eles navegaram até, a gente vê no Evangelho de Lucas, que essa região para onde eles foram era a região de Betsaida. Betsaida ficava a nordeste do Mar da Galileia. Então, olhando aqui virado para vocês, ficava nessa ponta aqui do Mar da Galileia, Betsaida. Continuando, então, na nossa leitura, ele se deslocou, e isso aparece em Lucas 9, de 10 a 17, para Betsaida, para uma região que estava fora dos domínios de Herodes, que era chamada de Traconites.
Essa região de Traconites, o rei de lá era Herodes Filipe, que era parente, meio-irmão de Herodes Antipas. Mas como não estava na jurisdição de Herodes Antipas, ele não tinha como matar Jesus estando naquela região imediatamente. Qual era o plano, aparentemente, de acordo com os comentaristas? Jesus saiu dos domínios de Herodes, junto com seus discípulos, para esperar a poeira baixar. E depois ele voltaria para aquela região para continuar seu ministério. Então, continuando, ele foi para um lugar isolado, é o que fala aqui, né? Retirou-se para um lugar deserto, no versículo 13 aqui, à parte. Mas acontece que esse lugar, Betsaida, era perto de Cafarnaum. Se você voltar nos evangelhos, Jesus já tinha feito um monte de milagre em Cafarnaum, já era muito famoso ali naquela região. Ali era a cidade natal, onde Pedro, Tiago, João e André operavam seus negócios de pesca. Então, Jesus estava muito conhecido já naquela cidade, mas eles foram para Betsaida, que deve ficar mais ou menos uns 7 quilômetros de caminhada. E a navegação, ele não ia cruzar o lago pelo meio, o Mar da Galileia pelo meio, mas ele faria uma navegação pela margem. Provavelmente ele foi a pé até Cafarnaum, em Cafarnaum pegou o barco, porque Zebedeu, que era o pai de Tiago e João, ele provavelmente mantinha os negócios de pesca em andamento, podia pegar um barco ali e se deslocar. Aí ele fez esse deslocamento pela margem. Quem estivesse na costa do lago poderia ver Jesus navegando. Então eles foram acompanhando a pé. Quando eu falo eles, uma multidão de pessoas, provavelmente da região de Cafarnaum, que foi acompanhando a navegação de Jesus até Betsaida. Então o povo veio seguindo Jesus e eles sabiam o que Jesus era capaz de fazer e já tinham visto quem Jesus era. Eles não iam perder nada, pelo contrário, só tinham a ganhar pelo fato de estarem próximos do Senhor Jesus. Valia a pena estar por perto. Mas qual era o plano de Jesus? O plano de Jesus era aparentemente, e dos discípulos, era se afastar dos domínios de Herodes e ficar numa posição um pouco mais discreta. Mas o que nós aprendemos com Jesus aqui nessa situação? Que ele estava disposto a ajudar as pessoas, mesmo estando numa situação de risco, mesmo estando ocupado num determinado plano. Ele não enxergou as pessoas necessitadas como uma interrupção na sua agenda, mas continuou o seu ministério de ajudar as pessoas. E essa é a primeira aplicação que eu queria fazer com vocês. Às vezes vocês estão muito ocupados, e eu também, nos nossos afazeres, da nossa rotina, e aparece alguém precisando de ajuda. E o que nós fazemos às vezes? Me desculpa, eu queria ajudar, mas estou com pressa. Às vezes você nem está com tanta pressa assim. Mas a pessoa está precisando. Tem alguém precisando da sua ajuda. O que Jesus fez naquele momento? Parou e foi ajudar as pessoas e curou as pessoas. Você vê no versículo 14, desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Esse trabalho de cura não é um trabalho por atacado, do tipo aqui, eu vou selecionar essas 100 pessoas que estão aqui no templo, vamos curar todo mundo, em nome de Jesus, amém. Não era assim. Se vocês assistiram The Chosen, vocês já viram que é um trabalho que não era feito no atacado, mas era feito no varejo, um por um. Já viram? Quem estiver assistindo a série The Chosen já viu isso acontecendo. Então, a fila de pessoas, aí Jesus recebe uma pessoa, conversa, cura. Aí depois tem aquela conversa, um momento de gratidão ali e tal, aí depois vem o próximo. Agora imagina que você gasta um determinado tempo atendendo cada pessoa tem o seu problema, sua história, sua necessidade, quer falar sobre isso, às vezes quer esticar aquele momento com Jesus e tem a próxima pessoa, é demorado. Trabalho longo. Mas Jesus se dispôs a fazer isso, mesmo estando num momento crítico ali do seu ministério. Então, se nós formos continuando aqui, no versículo 15, Jesus atendendo essas pessoas, essa fila de pessoas, e provavelmente, simultaneamente, enquanto atendia as pessoas, Jesus também ministrava aquelas pessoas a palavra, falava com as pessoas, né? Isso dá para fazer no atacado. Você falar para várias pessoas a respeito das verdades do reino dos céus, falando a respeito da mensagem que ele vinha trazer, a respeito do que
ele procurava fazer e do que as pessoas deveriam fazer para se converter e entrar no caminho do Senhor. Mas chegou um momento, no versículo 15, os discípulos falaram: olha, Senhor, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Versículo 15, eu estou lendo. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Esse já adiantada a hora quer dizer, a hora já passou. Já passou a hora da refeição. Então, digamos que as pessoas fossem fazer uma refeição 5 horas da tarde, eu não tenho certeza qual era o hábito do horário de refeição naquela região, se era 5 horas que eles fariam uma refeição. Mas quando eles, assim, se era 5 horas o horário da refeição, já tinha passado, era 5h30, 5h40, 10 para 6. E o desespero ali dos discípulos esse pessoal vai começar a ficar com fome aqui e nós não temos como atendê-los. Por conta disso, né? E aliás, os próprios discípulos deviam estar preocupados. Nós temos que providenciar também a nossa comida. Nós estamos perto de Betsaida, mas nós não estamos na cidade em si, estamos num lugar meio deserto. E Jesus respondeu de uma forma surpreendente, como ele fazia muitas vezes, né? Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Aí aquele barata voa, né? Aquela preocupação. E agora, como é que nós vamos arrumar comida para toda essa turma? E os discípulos começam a meio que correr atrás do rabo, né? Um cachorro que não sabe o que fazer. André, a gente aprende isso, que foi André lá no Evangelho, deixa eu ver aqui, foi em João capítulo 6, que entrega que foi André. André foi o primeiro que teve uma luz e falou: olha, este menino aqui, o menino veio apresentar o que ele tinha para comer, né? A marmitinha dele tinha 5 pães e 2 peixes. Né? Eu não sei qual era o tamanho dos peixes, né? Mas esse menino comia bem. 5 pães e 2 peixes que ele tinha ali no Tupperware dele, e falou: olha, esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Jesus agradeceu a sugestão de André, né? E ele esse menino, aliás, parecia que era o único que estava preparado para a hora do lanche. Eu acho que ele achava: pô, a gente vai lá para Jesus, a fila é grande. A fila é grande. A gente já viu lá em Cafarnaum. A mãe deve ter visto, né? A mãe disse: filho, leva aqui na sua lancheira isso aqui, porque você pode até compartilhar com alguém. De repente precisa, né? E precisou. Se você for ver a sequência da história, né? Jesus, dos versículos 18 a 21, ele fala aqui, né? Então, Jesus disse: trazei-mos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, a gente vê que em Lucas, Jesus fez um negócio muito organizado e de um jeito muito inteligente. Ele falou: olha, divide a turma em grupos de 50, senta em roda. É legal quando a pessoa senta em roda em grupos de 50, você consegue ver se todo mundo está mastigando ou não, né? Ali naquele grupo de 50. E você consegue andar para fazer a distribuição entre os grupos. Então, estava organizado ali o serviço para ser feito. Faltava só comida para todo mundo. O que tinha? 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Fora mulheres e crianças, né? E aí o milagre começa a ser descrito, né? No versículo 20, todos comeram e se fartaram. Provavelmente o que acontecia, né? Não encontrei ninguém que discordasse disso, né? Eles vão tirando o pão e o pão não acaba. Eles pegam um pedaço de pão e entregam, pegam outro pedaço de pão e entregam, pegam outro pedaço de pão e entregam. E repetem isso pelo menos 5.000 vezes, e o pão não acaba. O pão não acabou, milagrosamente. E esse é o grande milagre. Aliás, até o momento, no ministério de Jesus, nenhum outro milagre alcançou tanta gente ao mesmo tempo. Então, era um espetáculo ali acontecendo ao vivo para aquela turma. Um milagre, assim, transformar a água em vinho, foi um milagre, o milagre descrito no início do ministério de Jesus, lá em João capítulo 2, um milagre reservado. Quer dizer, todo mundo pôde provar o vinho dos que estavam presentes ali, mas aquele milagre é um milagre reservado. Esse milagre é ao vivo, para todos. E essa multiplicação me lembra o que aconteceu lá com Eliseu, quando ele multiplicou o azeite da viúva, o que aconteceu também com Elias, quando ele multiplicou a farinha e o azeite da viúva de Sarepta, e a comida não acabou e todos puderam ser atendidos.
E o mais interessante, isso eu aprendi com o pastor Waldenberg, uma vez que ele pregou sobre isso, é que sobraram 12 cestos de comida. Aí o pastor Waldenberg notou, um para cada discípulo. Os incrédulos, né? Está aqui uma prova do que nós somos capazes de fazer pelo poder de Deus. Aqui tem um para você, um para você, um para você. Claro que não foram redistribuídos nominalmente aqui essas sobras. Mas as sobras eram 12 unidades, uma para cada discípulo, para que eles aprendessem sobre o que Deus é capaz de fazer. E a segunda aplicação que eu quero fazer a partir da leitura dessa mensagem é que sobraram 12 cestos de comida e Deus proveu. Deus proveu tudo o que era necessário. Então, quando você for ajudar alguém, faça o melhor possível e Deus proverá. Jesus organizou o serviço a ser feito de uma forma que ele fosse prestado de uma forma otimizada. A divisão em grupos, ele mesmo decidiu atender, coletou tudo que estava disponível, distribuiu, montou uma estratégia e Deus proveu, de modo que nada faltou. Faça o melhor possível quando for ajudar alguém e Deus proverá. Aí vamos continuando aqui no nosso estudo. Aí você vê que logo a seguir compeliu Jesus, versículo 22, os discípulos. Esse compeliu, imagina Jesus meio que obrigando, forçando os discípulos a embarcar. Os discípulos parece que estavam meio resistentes à sequência da viagem ali que Jesus planejou e entendeu que devia ser feito. Se você for olhar em João capítulo 6, versículo 15, tá? Eu vou contar para vocês o que tem lá para você não ter que mudar de página. O povo queria fazer Jesus rei imediatamente. Vocês lembram que tem uma música do Titãs que fala que o povo quer bebida, comida, diversão e arte. Certo? Cara, se Jesus ia dar comida e bebida, deixa que a gente resolve a diversão e a arte aqui. Podemos fazê-lo rei. Vamos fazê-lo rei imediatamente. E a multidão, depois que Jesus multiplicou a comida ali disponível, os pães e os peixes, falaram, rei, 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 Jesus é o nosso rei. Queriam aclamar ele para aclamá-lo rei imediatamente. É exatamente o oposto do que Jesus queria fazer. Jesus não veio para reinar, mas ele veio para morrer por nós. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Isso seria uma completa perversão do plano de Jesus, do plano da salvação. E aparentemente, conforme o relato de João, não somente o povo engajou nessa ideia, mas os discípulos também. Os discípulos meio que enlouqueceram ali na hora e foram seduzidos pela ideia. Os próprios discípulos, para quem Jesus estava ensinando o propósito da sua missão, ali do seu trabalho, do seu ministério, eles perverteram a ideia, queriam dar uma solução imediata. Vamos acabar com o domínio de Roma, vamos acabar com o domínio de Herodes, que é um mau governante, e Jesus será o nosso rei aqui imediatamente. Tudo errado. Tudo errado. Então Jesus falou, vocês aí, vão de barco ali, para aquele outro lado da enseada, é o que se entende normalmente, e diante dessa ideia totalmente inoportuna, não é que ele dissesse... Aqui ele fala, olha, lê aqui, no versículo 22, embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Não é que Jesus queria que eles atravessassem de volta o Mar da Galileia, mas que eles fossem para um outro lugar ali na proximidade. Lembra que o objetivo era fugir de Herodes Antipas? Então, se eles fossem atravessar de volta, eles iam voltar para Galileia, para aquela região de Cafarnaum, que é região dos domínios de Herodes Antipas. E não era esse o plano. Então, o objetivo era ficar ali perto de Betsaida, mas passar para um outro lado ali de uma enseada. E aí, ou seja, era uma navegação curta que os discípulos precisariam fazer para ficar na região de Traconites ainda. E Jesus falou, olha, vocês aí, vocês estão viajando, por favor. Vão de barco. Eles tinham que ir de barco, né? Não é para que todo mundo fosse fugir a pé. Senão eles iam ter que abandonar o barco para trás. Isso não acontece, né? Quando você vai de shopping para o carro, como é que você volta para casa? De carro. Então eles foram de barco para Cafarnaum.
eles tinham que continuar de barco. Mas Jesus falou, vocês pegam o barco, vão para lá, e eu encontro vocês a pé, porque eu vou antes para um cantinho ali para orar. Antes disso, eu vou despedir as multidões. Deixa que eu faço isso, vocês vão embora, vocês estão me atrapalhando, vão embora. Tá? E aí deu sequência nesse seu plano, né? Despediu as multidões, lembra que era cair da tarde, então já devia ter anoitecido. Foi para um lugar montanhoso, ali nas vizinhanças, e foi orar. Gente, eu fico imaginando esse momento de oração de Jesus. Imagina Jesus preocupado com o entusiasmo da multidão. Preocupado assim, entre aspas, tá? Assim, porque não é o caso aqui de Jesus ficar ansioso aqui, mas é o caso assim, as coisas que estavam acontecendo. Perseguido por Herodes, a multidão queria aclamá-lo rei, e os discípulos tinham deixado de compreender o propósito da sua missão e tinham se deixado levar por aquela ideia da multidão de fazer Jesus rei imediatamente. As coisas pareciam que estavam dando errado. Então Jesus foi e se retirou para um lugar e foi orar. Alguém poderia imaginar, Jesus poderia ter se deixado levar pelos arroubos da multidão de querer fazê-lo rei, mas Jesus manteve-se conectado com Deus em humildade. Isso eu achei muito bacana e é a terceira aplicação que eu quero fazer com vocês. Mantenham-se conectados com Deus, não deixem o sucesso subir a sua cabeça e não percam a sua missão de vista. Procurem a Deus em oração constantemente para se manter no centro do que tem que ser feito, no centro do propósito de Deus para a sua vida. Não se deixe levar pelos ventos dessa vida que podem te levar para algum lugar errado. E falando em vento, a gente já vai chegar nessa parte aqui da navegação. E eles navegaram de uma forma meio atabalhoada aqui. No versículo 24, fala assim, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. E Jesus, no final do versículo 23, estava só. Mas peraí, o barco estava a muitos estádios da terra e eles tinham que ter navegado para um lugarzinho perto. Você sabe quanto é que é um estádio? Um pouco menos de 200 metros. Se você vai para um outro evangelho, João fala que eles estavam entre 25 a 30 estádios já tinham navegado. Ou seja, eles se afastaram do lugar onde eles estavam entre 5 e 6 quilômetros. Foi longe, hein? Para quem ia navegar pertinho ali, navegaram 6 quilômetros para dentro. E assim, fiquem imaginando também o que estava acontecendo nesse barco, que eles tinham que fazer uma rota curta. Neste barco, os discípulos deviam estar, assim, provavelmente falando mal de Jesus. Caramba, você viu que Jesus obrigou a gente a entrar nesse barco? E a gente podia ter começado um movimento ali com mais gente que aderiu aqui a essa ideia de fazê-lo rei imediatamente. Eu acho que Jesus errou. Não é possível. Não acredito que Jesus tenha tomado essa decisão. Agora a gente está indo ali para Betsaida, que é um lugar que a gente não conhece, né? Para um outro lado de Betsaida. A gente não conhece porque a gente é ali de Cafarnaum, a gente vai pregar o evangelho num lugar totalmente novo. Que ideia é essa de Jesus? Por que a gente vai fazer isso? E é essa discussão, essa especulação que eu faço com vocês, ela vem do Evangelho de Marcos. Porque Marcos falava que os discípulos estavam ainda com o coração endurecido porque não tinham entendido a multiplicação dos pães e peixes. Então eles estavam com seu coração endurecido. Mas aconteceu ali no momento um forte vento que gerou uma condição de mau tempo forte ali na navegação. Ondas altas, correntes levando eles para o lado. Imagina que eles tinham que ter ido, virado para vocês, imagina que é o Mar da Galileia, eles tinham que ter ido daqui para cá. E eles estavam navegando para cá, para esse lado. Estava dando tudo errado, um vento. E esse vento acontece mesmo na região, tá? Imagina que o Mar da Galileia ele fica numa depressão. Tá? Ele é um lago, né? 200 metros abaixo do nível do mar. É bem fundo, cercado por montanhas. Quem estudou um pouquinho de física sabe que quando você passa um vento aqui em cima, se você tem um buraco, né? Você vai formar uma região de baixa pressão aqui que vai formar um mau tempo, começa tudo a virar ali, e é o que estava acontecendo. E aí esse mau tempo pegou os
os discípulos no meio da navegação. Lembrando que pelo menos 4 deles eram navegadores experientes porque trabalhavam com pesca. Mas o negócio começou a pegar. Lembra que essa viagem começou no cair da tarde? Olha até quando essa viagem foi esticando. Porque se você for ver a sequência aqui, ó, no versículo 25, né, vou acabar o 24 aqui. Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, isso aqui é uma medida de tempo, tá? 4ª vigília da noite. Os romanos dividiam o tempo da noite em 4 vigílias. Primeira, 6 às 9. Segunda, 9 à meia-noite. Terceira, meia-noite às 3 da manhã. 4ª vigília das 3 às 6 da manhã. Esses caras ficaram lutando desde o cair da tarde até as 3 horas da manhã contra o vento, remando contra. Já tinham se deslocado 6 quilômetros, perdendo para o vento, perdendo para as ondas e não conseguiam resolver. Deviam estar cansados, estressados, meio bravos com Jesus e navegando no sentido contrário ao que eles queriam. Era para ter feito uma viagem curta, mas foram arrastados para o lado. E aí o que foi acontecendo, gente, Jesus deve ter chegado no lugar combinado, né? Especulando também. Não chegaram. Mas o lugar é plano, ele devia estar no lugar mais alto. E também Jesus resolveu, vou ao encontro deles. Jesus foi andando sobre as águas de madrugada para encontrar os discípulos. Aí você, imagina, se coloca na posição dos discípulos, chega alguém 3 horas da manhã andando por sobre as águas do lado de fora do barco numa tempestade. Aí os discípulos, ao verem-no andando, né, versículo 26, sobre as águas ficam aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomaram de medo e gritaram. Eles gritaram e o que aconteceu? Né? Você faria diferente dos discípulos? Você não gritaria ao ver alguém andando sobre as águas às 3 horas da manhã? Provavelmente sim. Eu estou vendo muita gente aqui concordando ou só achando engraçado. Mas olha, gente, algumas questões aqui. No Evangelho de Marcos. Aparentemente, Jesus não pretendia entrar no barco com eles, mas Marcos fala que ele só queria tomar-lhes a dianteira. Ele só queria ficar na frente do barco. Se apresentar a eles. Tá? Se você continua 6,52 lá em Marcos, fala assim que os discípulos não entenderam o milagre dos pães e estavam com seu coração endurecido. E então Jesus se apresenta no versículo 27 e diz, não temas, sou eu. Esse sou eu, vocabulário, lembra o eu sou, de que Deus se apresentando, eu sou, que aparece lá em João, capítulo 8. Esse eu sou é o que ele fala aqui novamente. Sou eu. E aí, o que acontece na sequência, nos versículos 28 e 29, eu já estou perto de acabar a minha mensagem. Pedro diz assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Afirmação corajosa de Pedro. E esse se és tu, Pedro não está duvidando. Depois que Jesus se apresentou, Pedro teve certeza de que era Jesus e por conta disso ele falou, eu vou aí. E manda-me ir ter contigo sobre as águas, Senhor. Porque ele viu, é possível. E Jesus muito sagazmente viu. Se Jesus, homem, consegue fazer isso, pelo poder dele eu também posso. E aí, Pedro foi até Jesus. Um passo de fé de Pedro. Eu fiquei, assim, positivamente impressionado. Depois que você estuda e medita, você vê, Pedro fez algo justo e correto. E pelo poder do Senhor, podemos fazer milagres tão grandes ou maiores do que o que ele fez nessa terra. Mas precisamos crer e não temer as circunstâncias. Mas Pedro temeu as circunstâncias. Ele olhou para o lado, viu o vento, olhou para o lado, viu as ondas, e por causa disso, ele começou a afundar, porque a fé dele começou a falhar. E nisso ele foi repreendido por Jesus. Primeiro foi resgatado por Jesus, e foi repreendido por Jesus como homem de pequena fé. E Jesus, que inicialmente, aparentemente, não pretendia entrar no barco, entrou, porque ele viu que os discípulos precisavam de assistência. Então, uma nova aplicação aqui, essa última aplicação que eu faço para concluir a mensagem. Quando você estiver fraco na fé, quando você estiver perto de afundar, peça a Deus que segure a sua mão, e Ele vai segurar a sua mão
e ele vai entrar no barco com você. E o final dessa história é um final feliz, dentro do possível, porque Jesus entrou no barco, as ondas se acalmaram imediatamente, e ele foi, junto com os discípulos, para Betsaida, que era o plano inicial, não. Foi para Cafarnaum. Cafarnaum, na região da Galileia. Lembra do problema com Herodes, né? Então esse plano foi abortado, de fugir de Herodes. Voltaram para Galileia, porque tinha algo a ser tratado com os discípulos ali e algum exemplo a ser dado. Provavelmente, nesse resto da viagem, Jesus deve ter ministrado aos discípulos para que eles recuperassem o seu centro. Em vez de ir para um lugar isolado na região de Betsaida, eles foram para Cafarnaum. E quando chegaram, Cafarnaum e Genezaré são tudo colado, assim, tipo São José Jacareí, tá, gente? Mais perto ainda, tá bom? Então, quando fala que Genezaré, em outro lugar fala Cafarnaum, mas é porque Cafarnaum fica nas bandas de Genezaré, tá? 35, versículo 35, eu vou ler com vocês. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Era certo que quando Jesus chegasse naquela região, ia ter nova ministração de cura e de palavra ali naquele lugar. Então, todos puderam tocar na orla, todos queriam se aproximar de Jesus, tocar em Jesus para serem curados. E a parte mais bonita que vemos aqui é no versículo 33, na minha opinião, porque foi a primeira expressão coletiva da afirmação de que Jesus era o Filho de Deus por parte dos discípulos. Eles glorificaram a Jesus em pessoa, juntos pela primeira vez, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Essa mesma expressão Filho de Deus que aparece lá no batismo, que é o Deus Pai falando: este é meu Filho amado. Então eles concordam verbalmente, em conjunto, pela primeira vez na narrativa do Evangelho, que, de fato, é como o Deus Pai falou. Então, como resultado de todo esse processo, Deus é glorificado e a sua obra realizada. Estejamos, para finalizar, para concluir com os irmãos, às vezes precisamos corrigir a nossa rota no meio do caminho. Às vezes temos alguns planos, mas por amor aos irmãos, precisamos fazer ajustes na nossa agenda. Precisamos, nós, como crentes, filhos de Deus, trabalhar para ajudarmos uns aos outros. Isso tem tudo a ver com comunhão, que é o tema nosso desse ano. Isso tem tudo a ver, provavelmente, com o nosso tema do ano que vem. Mas nós queremos que essa ajuda mútua, mesmo que precisemos corrigir nossos planos, nossa agenda, seja feita sempre no nosso meio, assim como Jesus deu o exemplo, para a glória de Deus Pai e para o nosso bem conjunto. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor por nós. Te agradecemos pelo exemplo do Senhor Jesus. Que o teu nome seja glorificado, ó Pai, em nosso meio, para a honra e glória do teu nome. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos. Obrigado. As pessoas são mais importantes do que as nossas agendas, né? Muito mais importante. Nós não vivemos em função de agenda, mas de pessoas. Deus abençoe e se ajustar ou reajustar das nossas atividades para servir uns aos outros no ano de comunhão. Obrigado mais uma vez por sua presença. Muito obrigado. Deus os abençoe e vos fortaleça. Sobre vocês venha a paz. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado porque o Senhor é sábio e amoroso. Obrigado porque reconhecemos em Jesus toda a divindade. Reconhecemos em Jesus todo o amor e poder. E ao Senhor nós nos submetemos. E te agradecemos por tua palavra tão clara, tão atual para a nossa realidade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e abençoe a tua casa. O Senhor traga para a tua despensa pão, paz para os teus relacionamentos. O Senhor fortaleça a tua fé e ouça as tuas orações. Aceite o teu louvor. O Senhor esteja ao alcance das tuas orações.
esteja presente na tua casa. E que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.